Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Jade, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nessa aula a gente vai tratar sobre um assunto de matrizes, né? A gente vai abordar 4 tópicos. Então a gente vai estudar a definição de matriz, soma de matrizes, multiplicação de matriz por escalar e multiplicação de matrizes, tá bom? Vocês vão ver que é um assunto bem interessante dentro da matemática. Então, para a gente começar, a gente vai dar a definição de matriz. Então, o que é uma matriz? Matriz é a organização de valores numéricos em tabelas formadas por linhas e colunas. É sempre representada por uma letra maiúscula, acompanhada por índices, onde o primeiro representa a quantidade de linhas e o segundo o número de colunas. Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem aqui uma matriz, a matriz A, representada pelos índices M e N. Então, aqui a gente está falando que o primeiro índice, no caso M, ele representa a quantidade de linhas. E o N, o segundo índice, ele representa para a gente a quantidade de colunas, certo? Essa quantidade de linhas e colunas, elas representam a ordem da matriz. E as informações contidas dentro dessa matriz são chamadas de elementos e ficam organizados entre parênteses, barras ou colchetes, tá? É a simbologia de uma matriz. Então, a gente tem aqui a nossa matriz A, e a ordem, ela é lida como ordem M por N, tá bom? Matriz A de ordem M por N. Então, digamos que a gente tem aqui no exemplo, essa matriz A, com esses números dentro dela, tá? Essa tabela, digamos assim. O que a gente tem aqui? A gente sabe que o M representa a quantidade de linhas dessa matriz. Então, olhando para ela, a gente pode dizer que o M é igual a 2, certo? E o N representa a quantidade de colunas que essa matriz tem. Então, a gente pode dizer que essa matriz tem 3 colunas. Então, a ordem dessa matriz a gente pode escrever da seguinte forma. A matriz A é a ordem 2 por 3, ok? Então, pessoal, a gente deu a definição de matriz, tá? E como é a simbologia de uma matriz. E aí, agora a gente vai partir para os elementos, tá? Os números que estão dentro da matriz. Então, eles também podem ser representados de forma genérica, com letras minúsculas, diferente da matriz, que é representada sempre por letra maiúscula, e eles também são acompanhados por índices, onde o primeiro representa a linha em que o elemento está e o segundo representa a coluna que ele está localizado, tá bom? Então, digamos que a gente tem aqui o nosso elemento A e J. O I, que é o primeiro elemento, ele representa a linha e o J representa a coluna, tá bom? Então, pessoal, digamos que a gente tem aqui a nossa matriz A, do nosso exemplo. Para a gente encontrar qual elemento que está em qual posição, o que a gente sabe a partir do slide anterior? A gente tem aqui o elemento A11. O que isso quer dizer? O primeiro número representa a linha e o segundo representa a coluna. Então, ele está falando que está na primeira linha, na primeira coluna. Então, aqui, ó, primeira linha e primeira coluna, a gente tem o -1, certo? O próximo elemento, qual que é? É o A12. Então, o que isso quer dizer? Ele quer dizer a primeira linha na segunda coluna. Então, a gente aqui tem aqui o número 2. O próximo é o A13. Primeira linha, terceira coluna. Então, a gente tem o 0. E assim sucessivamente. O A21, que é a segunda linha, primeira coluna, nós temos o 0. O A22, que é a segunda linha na segunda coluna, nós temos o 4. E, por fim, o A23, que é a segunda linha na terceira coluna. Então, é a raiz de 3. Tá legal? Então, dessa forma, a gente consegue identificar a posição que cada elemento ocupa dentro de uma matriz. Essa é a simbologia que a gente adota para os elementos. Tá legal?
Então, agora, a gente vai abordar o segundo assunto. A gente já viu a definição de matriz, a simbologia, como que a gente representa a matriz, como que a gente representa os elementos. Então, agora a gente vai aprender a fazer uma operação. A soma de matrizes, o que ela é? Digamos que a gente tem aqui a matriz A e a gente tem a matriz B, tá bom? Para a gente efetuar a soma de A mais B, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar cada elemento correspondente na matriz A com o elemento correspondente na matriz B. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai somar o primeiro elemento da primeira linha de A com o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna de B. O segundo elemento da primeira linha de A, da segunda coluna, com o segundo elemento da primeira linha de B com a segunda coluna. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 mais menos 1, 2 mais 2, 2 mais 0, aqui na segunda linha, 3 mais menos 2, 0 mais 2 e menos 1 mais menos 3. Tá legal? Então, aqui a gente vai simplesmente efetuar essa soma simples. Isso serve também para subtração, tá? Soma e subtração de matrizes. A gente faz do mesmo jeito. Soma os mesmos elementos correspondentes nas duas matrizes, ou mais, se tiver. E aí, a gente vai chegar aqui no resultado. 1 mais menos 1 é 0. 2 mais 2 é 4. 2 mais 0 é 2. 3 mais menos 2 é 1. 0 mais 2 é 2. E menos 1 mais menos 3 é menos 4. Tá bom? Então, a soma de matrizes, subtração de matrizes é uma operação bem simples, tá? Não tem muita dificuldade para a gente resolver esse tipo de operação. Então, agora a gente vai fazer o nosso exercício de aplicação. E o que ele está falando para a gente? Os elementos de uma matriz M quadrada de ordem 3 por 3, ou seja, a gente já sabe que essa matriz tem 3 linhas e 3 colunas, são dados por A e J, onde I mais J se I for diferente de J e 0 se I for igual a J. Determine M mais M. Então, o que ele está falando? A gente tem aqui a nossa matriz M, tá? 3 por 3, e a gente tem os elementos devidamente posicionados dentro dela. A1, 1, A2, 2, A3, 3, e assim por diante, tá bom? O que ele fala para a gente? Que quando o I for diferente de J, ou seja, o primeiro índice for diferente do segundo índice, o elemento vai ser equivalente a I mais J, certo? Então, como que a gente vai montar a nossa matriz desse jeito? A gente vai substituir. Então, a gente vai ter aqui, ó, se 1 e 1, eles são iguais. Então, quando é igual, vai valer 0. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro vale 0. Quando eles são diferentes, por exemplo, aqui, ó, A1, 2, a gente vai somar. Então, 1 mais 2, 3. E assim por diante, a gente vai chegar aqui na nossa matriz M. Então, ele está pedindo para a gente determinar M mais M. Então, M mais M, a gente vai montar a matriz mais a mesma matriz, certo? E a gente vai fazer aquela mesma operação que a gente fez lá na demonstração. Primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna, mais o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna. O segundo elemento da primeira linha com o segundo elemento da primeira linha. Então, a gente vai fazer isso para todos eles, desse jeitinho aqui. 0 mais 0, 3 mais 3, 4 mais 4, e assim sucessivamente. E a gente vai chegar aqui no resultado final. M mais M equivale a essa matriz, ok? Bom, então, pessoal, agora a gente vai para o nosso segundo assunto dentro de matriz, tá? Que é a multiplicação de matriz por escalar. Então, dada a nossa matriz aqui, uma matriz 2 por 2, para multiplicar por um escalar, o que a gente tem que fazer? Por um escalar x, eu coloquei aqui, tá?
que pode ser qualquer número. O que a gente faz? A gente tem que multiplicar esse número, esse escalar, por todos os elementos que tem dentro dessa matriz. Exatamente assim. Então, se esse x vale 3, por exemplo, a gente vai multiplicar 3 por A1, 1. 3 vezes A1, 2. 3 vezes A2, 1. 3 vezes A2, 2. Tá bom? Então, multiplicar por um escalar é simplesmente pegar esse escalar, esse número, e multiplicar por todos os elementos da matriz. Então, a gente vai fazer um exercício também de aplicação. Dada a matriz A, então a gente tem aqui a nossa matriz A, 2 por 2, multiplique A por 2. Então, a gente vai pegar A vezes 2 e vai multiplicar 2 por todos os elementos dessa matriz. Então, a gente tem aqui 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes 3 e 2 vezes 2. E a gente vai chegar no seguinte resultado. 2 vezes 1 vale 2, 2 vezes 3 vale 6, 2 vezes 0 vale 0, e 2 vezes 2 vale 4, ok? Então, essa é a forma de resolver a multiplicação de matriz por um escalar. Também não tem segredo, é a multiplicação simples que a gente já conhece, da tabuada mesmo, tá bom? Isso aí. Bom, pessoal, então agora a gente vai para o nosso quarto assunto, né, da aula, é o último assunto que a gente vai tratar nessa aula, que é a multiplicação entre matrizes, tá bom? Então, para que a gente consiga fazer essa operação, a gente precisa observar alguns critérios. É necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda. E o resultado será uma matriz de ordem dada pela quantidade de linhas da primeira e quantidade de colunas da segunda. Então, o que ele está dizendo aqui dessa definição? Dadas para a gente a nossa matriz A, que está multiplicando a matriz B, a gente tem aqui a matriz A, M por N, que está multiplicando B, N por R. Então, ele está falando que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, a gente tem aqui, ó, o número de colunas da primeira, o nosso N, é igual ao número de linhas da segunda, que é o nosso N também. E que o resultado será uma matriz de ordem dada pela quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Então, multiplicando aqui A por B, a gente vai ter a matriz C, onde a quantidade de linhas é a mesma quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de colunas é a mesma quantidade da matriz B, tá bom? Então, dado aqui o nosso mesmo exemplo, o que mais que ele diz para a gente? Que a multiplicação de matrizes é realizada multiplicando todas as linhas de A por todas as colunas de B da seguinte forma. O primeiro elemento de A deve ser multiplicado pelo primeiro elemento de B, somado ao segundo elemento de A, multiplicado pelo segundo elemento de B, e assim sucessivamente. Então, como que a gente pode interpretar isso daqui? Dadas aqui as nossas duas matrizes, a gente pode chamar de matriz A e matriz B, não tem problema. A gente tem aqui que a matriz A é uma matriz 2 por 3 e a matriz B é 2 por 2. Então, a gente está obedecendo aquele primeiro critério, né? Que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. E o que ele está falando? Que para a gente fazer essa multiplicação, a gente vai multiplicar todas as linhas da matriz A. Então, a gente vai multiplicar as 3 linhas da matriz A por todas as colunas de B, tá certo? A gente vai multiplicar 3 linhas por 2 colunas. E como a gente faz isso? O primeiro elemento de A deve ser multiplicado pelo primeiro elemento de B, somado ao segundo elemento de A, multiplicado pelo segundo elemento de B. Então, a gente vai ter aqui, ó, a gente vai multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Então, o primeiro elemento de A vai ser o Azinho, multiplicado pelo primeiro elemento de B, que é o G, somado pelo segundo elemento de A, multiplicado pelo segundo elemento de B. Então, a gente tem aqui A vezes G, mais B vezes I. Aí, a gente vai pegar
multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, da mesma forma. Então, a gente vai ter A vezes H mais B vezes J, certo? E o mesmo que a gente vai fazer com as outras duas linhas. C vezes G mais D vezes I, tá bom? Primeiro com primeiro, segundo com segundo. C vezes H mais D vezes J, tá bom? E a terceira linha, a gente vai ter E vezes G mais F vezes I. E depois a gente vai ter E vezes H mais F vezes J, tá bom? A gente multiplicou aqui, a gente montou, multiplicando as três linhas pelas duas colunas. Então, a gente vai resolver aqui também o nosso exercício de aplicação. E o que ele fala? Quais são os valores de A e B na seguinte igualdade? Então, ele deu aqui para a gente duas matrizes, tá? Que elas estão sendo multiplicadas, e ele traz para a gente o resultado. Então, a gente tem uma matriz 2 por 2, que está multiplicando uma matriz coluna, porque ela só tem uma coluna, e está resultando para a gente também numa matriz coluna. Então, como que a gente vai resolver isso para achar esse valor de A e B? A gente vai montar aquele mesmo esquema que a gente demonstrou da multiplicação. A gente vai multiplicar as duas linhas da primeira matriz pela coluna da segunda matriz. E a gente já tem o resultado dessa multiplicação. Então, a gente vai ter aqui 1 vezes A mais 4 vezes B, né? Então, é aqui a primeira linha multiplicando a coluna, que é igual a 6. E a gente tem o 3A mais 3B igual a 9. Então, a segunda linha está multiplicando pela coluna e a gente tem aqui que vale 9. Então, resolvendo isso daí, a gente tem aqui A mais 4B igual a 6 e 3A mais 3B igual a 9. Então, a gente caiu aqui num sistema. É um sistema de equações, né? Equações de primeiro grau. E para a gente achar esses valores de A e B, a gente vai ter que resolver esse sistema. Então, a gente pode aqui isolar o A da primeira linha, né? A gente passa o 4B negativo para o outro lado, então a gente tem que A é igual a 6 menos 4B. E a gente vai usar esse valor de A para substituir aqui na segunda equação, tá? Então, a gente tem aqui que 3 vezes 6 menos 4B mais 3B é igual a 9. Resolvendo, a gente tem aqui 3 vezes 6, 18. 3 vezes menos 4B é menos 12B, mais 3B é igual a 9. Isso vai levar a gente a 18 menos 9, tá? Eu passei o 9 para o outro lado, é igual a 12B menos 3B. E passei os Bs para o outro lado, tá bom? Deixei tudo que é número de um lado e tudo que tem variável de outro. Resolvendo, a gente tem aqui que 18 menos 9 é 9, 12B menos 3B é 9B. Então, a gente tem que B é igual a 9 dividido por 9 e B é igual a 1. Então, agora que a gente achou o valor de B, a gente vai substituir aqui na equação para achar o valor de A, tá bom? Então, a gente tem aqui que A é igual a 6 menos 4B, então vai ficar A igual a 6 menos 4 vezes 1, que é igual a 6 menos 4, então A é igual a 2. Então, a resolução, a resposta desse exercício é A vale 2 e B vale 1, tá bom? Então, esse foi nosso exercício prático de multiplicação entre matrizes, que a gente caiu no sistema e para encontrar o valor era só resolver esse sistema, tá bom? Então, para a nossa aula de hoje, os conteúdos foram esses. Espero que vocês tenham conseguido entender. Tá? Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. E bons estudos e até a próxima.